vamos a mais um resumo de história, falando agora do período pós-Revolução Russa, o período dos bolcheviques no poder sob o comando de Lenin, o período anterior ao stalinismo. Em março de 1918, o governo bolchevique propôs um armistício inseparado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, que pôs fim à guerra entre esses países. A Rússia cedeu uma parte do seu território para outros países, surgiram inclusive outros países, e a paz foi conseguida atendendo a um desejo geral do povo russo. Em julho de 1918, os bolcheviques, no Congresso dos Sovietes, aprovaram uma nova Constituição. Os bolcheviques, liderados por Lenin, monopolizaram o governo e esvaziaram o poder dos seus aliados de sempre, que estiveram lado a lado com eles durante o processo de conquista do poder, que são os sovietes e os sindicatos, que perderam a sua autonomia e seu poder decisório, tornando-se instrumentos para referendar as decisões do governo. O governo instituiu o confisco de cereais, tomando a produção dos camponeses, gerando uma enorme insatisfação. O governo revolucionário mostrava-se cada vez mais autoritário. Ainda em 1918, o Partido Bolchevique passou a se chamar Partido Comunista. As classes e os grupos sociais desalojados do poder pela Revolução de Outubro organizaram o Exército Branco, formado por nobres e ex-oficiais czaristas, para derrubar os comunistas do poder. O Exército Branco, com apoio de tropas de outros países da Europa, obviamente temendo o avanço do comunismo, deram início a uma guerra civil em abril de 1918. O conflito durou até 1921 e causou a morte de milhões de pessoas, reduziu a produção industrial e agrícola, gerando uma enorme crise econômica e social, inclusive com o agravamento da fome. Diante dessa situação, o governo instituiu o chamado comunismo de guerra, estatizando e assumindo o controle sobre todos os setores da economia, com uma política econômica altamente centralizada, onde o empreendimento privado foi proibido e instituída a igualdade salarial. O governo revolucionário e o Exército Vermelho, sob o comando de Trotsky, saíram vitoriosos da Guerra Civil. Mas os bolcheviques passaram a dirigir um país arruinado e convulsionado por revoltas camponesas e operários devido à crise social. Com o objetivo de estimular a produção agrícola, o governo adotou a chamada Nova Política Econômica, a NEP, organizada e criada por Lenin, que restabelecia algumas regras do capitalismo, com uma pequena propriedade privada. Os camponeses foram obrigados a pagar um imposto sobre a produção, mas ganharam o direito de contratarem trabalhadores assalariados e de vender parte da sua produção nas feiras e nos comércios, que agora voltaram a ser privados.
O Estado manteve estatizadas algumas áreas específicas e de grande interesse, como a indústria pesada, o sistema de transporte e o sistema bancário. O fim da Guerra Civil e o sucesso da NEP na produção agrícola contribuíram para a consolidação do governo comunista. Em 1922, foi instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a hegemonia da República Russa sobre as demais repúblicas.